Bem-vindos a mais um Manhã com Dados. Hoje com um tema que muita gente já tinha comentado comigo, não é? Poxa, Bergson, por que você não fala sobre cultura em dados, não é? Então, montei um material aqui. O foco hoje é uma apresentação, vamos dizer assim, né? Eu vou usar uns slides aqui para me apoiar. O foco aqui não é entrar na questão da, da teoria, né? Ali da cultura em dados, não é nada disso. É mais trazer para vocês aqui, não é, um pouco do que eu entendo sobre cultura de dados a nível de geração, não é? Então, hoje nós podemos falar que estamos numa segunda geração do aculturamento em dados nas organizações, não é? E relembrar, não é, de alguns aspectos importantes que às vezes, né, as pessoas elas esquecem de considerar na hora que elas estão começando ou durante a jornada, não é, de aculturamento em dados nas empresas, tá? Bom, espero que todos estejam bem, me ouvindo bem, né? Se alguém tiver com alguma dificuldade, passa uma mensagem aqui, tá? Vamos dar seguimento aqui, né? Na, no Manhã com Dados. Bom, aqui, não é, para quem não me conhece, para quem nunca entrou aqui em uma apresentação minha no Manhã com Dados, tá? Quem é o Bergson, né? Então, o Bergson é uma pessoa que já tem mais de 30 anos de experiência em dados, tá? Sou fundador da BLR Data. A BLR Data é uma empresa de nicho que atua no segmento de gestão e governança de dados, tá? Já escrevi 2 livros sobre governança de dados. Na verdade, o primeiro livro de governança de dados foi meu, tá? Há 12 anos atrás já, praticamente. Ele foi lançado quando ninguém falava muito ainda aqui em governança de dados no Brasil, né? E recentemente eu lancei o Simplificando a Governança de Dados. Já tem um tempinho também, recentemente, né? Tem pelo menos uns 2 anos, mas é o meu xodó, vamos dizer assim, né? O livro que eu mais gosto, tá? Além da minha atividade profissional, né, de trabalhar na BLR Data, eu também faço parte do quadro de diretores do Dama Brasil, tá? Então, sou responsável pela parte de comunicação e marketing. Isso aqui é um trabalho voluntário, tá? E para quem quiser falar comigo de coisas assim, seu trabalho, né, meus hobbies, sou flamenguista, doente, né? É, cozinheiro, sommelier e também DJ, né? Mas vamos aqui direto ao que interessa, né? Vamos falar aqui em cultura de dados, né? E aqui é um compilado, tá, dos motivos, né, pelos quais as empresas elas decidem investir na questão do aculturamento em dados, tá? É claro que hoje nem toda empresa ela investe nisso, nem toda empresa ela enxerga essa necessidade que é fundamental, né? Mas às vezes isso fica um pouco para depois, fica um pouco para trás, tá? Mas o que leva, né, as empresas a reconhecerem que isso aqui é um trabalho importante, né? Tem alguns motivos e são esses aqui, né? A primeira questão aqui não tem uma ordem, tá, gente, de, de importância, tá? Mas eu vou começar sempre aqui no sentido horário, né? Como se fosse do relógio aqui. Então, a primeira questão é entender as perguntas corretas a serem feitas sobre os dados. Por quê? Ah, em muita empresa, né, a gente chega e uma das dificuldades, a empresa ela tem dados adequados, às vezes dados suficientes, né? Mas as pessoas elas não conseguem, tá? É, ter uma visão do que é importante em relação aos dados ou enxergar, né, dentro de uma visão mais apurada, saindo ali do operacional dela ali do dia a dia, né, para ter uma visão mais analítica da coisa e, assim, definir os requisitos de informação mais apurados, tá? Para o trabalho de cada um. Então, às vezes, você tem essa dificuldade nas organizações, tá? E esse pode ser um dos motivos, tá? Para indicar, né, iniciar um trabalho de aculturamento em dados, tá? O segundo também ele é bem comum, não é? Então, tem muita empresa que ainda não toma
a maioria das suas decisões baseadas em dados, né. Às vezes entra muito achismo, entra muito, aspecto ligado a o que o mercado está falando, mas ela às vezes até tem esses dados, mas não leva em consideração, tá. Então, trazer um pouco dessa necessidade, tá, de tornar a empresa, trabalhando mais no sentido de tomar essas decisões baseadas em dados, olhar o que que ela tem, o que que ela precisa trazer de dados e informações para tomar essas decisões, tá. Melhorar a gestão dos dados e aqui, eu estou falando de aspectos ligados aqui à gestão e governança de dados, né. Então, por exemplo, eu vou falar da primeira geração, né, que foi o Data Literacy, né. Então o foco do Data Literacy, né, é muito na questão ali da alfabetização, mas focada ali, forte em capacitação, mais em temas ligados à questão do analytics, né. Então você vê muito foco ali em capacitações, né, voltadas ali a desenvolver o mindset analítico das pessoas e trazer, não é, habilidades, né, para que elas consigam usar ferramentas, geralmente essas ferramentas de data viz, né. E a questão da gestão dos dados, a governança, a qualidade, ela fica um pouco de lado, né. Então ter essa visão, né, de ter os dados melhor estruturados, que eu estou falando não é sentido de banco de dados estruturado não, tá, mas estruturados na casa, você conhecer esses dados, né, entender quais são os problemas que a empresa ela sofre hoje com esses dados, isso aqui é importante também, tá. A fomentar, não é, a democratização dos dados, então, às vezes você já começou um trabalho de governança de dados, já definiu alguns owners, eles já estão já estão trabalhando, né, dentro desse papel, né, atendendo aí as responsabilidades definidas para esse papel, mas você ainda vê alguns problemas na questão de disseminar, não é, mais divulgar mais, aprovar, dar acesso aos dados por outras áreas que têm necessidade, tá, de acessar esses dados. Então, às vezes, a gente tem pessoas dentro da organização que elas são responsáveis por um conjunto de dados e elas entendem que aquilo ali é delas e ninguém mais pode acessar, tá? Só que lembrando que geralmente, né, quando a gente começa um trabalho de estruturação, de uma gestão de dados, a gente sempre acaba caindo no dado CROIS, né? E sendo um dado CROIS, um dado que vai percorrer ali boa parte das áreas, dos processos da empresa, muita gente vai precisar de ter acesso a, eu não vou falar todo aquele dado ali, mas a parte do conteúdo daqueles dados, né? Então, trazer um pouco, né, de quebrar alguns paradigmas ligados aí a ser muito rígido, né, nessa concessão aí de acesso, tá? Desenvolver a visão sistêmica, não é? Então, isso vem também um pouco do mindset analítico, não é? Então, assim, trazer para as pessoas, tá, a oportunidade delas enxergarem, tá, os dados além do dia a dia delas ali, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui de um cadastro de material, né? Então, isso geralmente entra por uma célula ali de cadastro, é feito por um grupo, não é? E algumas pessoas que atuam dentro dessa célula, às vezes elas não têm uma visão do que acontece ali após o que elas fazem, né? E isso acaba interferindo, né, na qualidade dos dados, né, na geração de dados, às vezes, até sem muito sentido, né? Então, de repente, você está fazendo um trabalho aqui, que isso é feito por outra área depois, então por que você está fazendo isso aqui agora, né? Então, ter essa visão mais sistêmica, né, mais abrangente dos dados, além do que está ali
no dia a dia de cada um, isso é importante também, tá? Eh, Racionalizar os recursos ligados aos dados. Então, isso aqui muita empresa já passou ou está passando, né? Então, por exemplo, estou saindo do mundo on-premises para entrar em ambiente em nuvem, né? Aí beleza, e aí a gente pega, abre, né, a gente coloca, olha, cada área de negócio vai criar os seus dashs ali, né, e vai criar as suas bases, às vezes, dependendo, né, se eu estiver falando aqui de uma governança não centralizada. E aí o que acontece? A gente começa a ter um crescimento exponencial, tá, da geração e consumo de dados, né? E muitas vezes isso não é necessário, tá? Então, eu vou ter aqui redundância, tanto de dados quanto de aplicações para trabalhar com esses dados. É aquilo que a gente fala, né? Olha, tem uma área que tem um painel aqui que apresenta algumas informações e outra área desenvolveu o mesmo painel, não é? Que acessa a mesma base e apresenta ali as mesmas informações, né? Às vezes nem isso, né? Às vezes tem alguma diferençazinha ali de conceito, de regra, que a informação é um pouco diferente, mas no fundo o objetivo ali das duas ou mais, né, é a mesma coisa. E tudo isso aqui, gente, é custo, tá? São pessoas que estão fazendo um trabalho a mais, é o custo de processamento a mais, o armazenamento, tá? Então, se eu não ficar atento nisso aqui, a empresa ela pode de vez em quando ter algumas surpresas, tá? Ah, melhorar a comunicação, né? Até na questão, né, de tomar decisões baseadas em fatos, né? Quando você comunica, né, você faz algum apontamento para outra pessoa, coloca alguma observação, né? Se você coloca essa observação, faz esse apontamento e isso está baseado em dados, né? Isso tem mais credibilidade, né? Fica muito mais fácil de você conversar com outra pessoa, né? Quando você não tem, é o que eu falo, né? Eu acho, né? É o achismo, não tem fatos ali para comprovar aquilo ali, né? E aí é aquilo, né? Quem acha, acha nada, né? Então, assim, não tem certeza. E aí, quando a gente já trabalha mais orientado a dados, entendendo como são os dados, onde estão os dados, o significado desses dados, quais as perguntas corretas eu preciso fazer em relação aos dados, a minha comunicação, o nível dela eleva bastante, tá? É, vou dar um exemplo aqui, né? Então, às vezes a gente chega, pergunta para uma pessoa: mas como é a qualidade dos dados que você trabalha aí no dia a dia, né? Você vai encontrar pessoas que vão falar o seguinte: olha, a qualidade ela é boa. Aí você fala, mas boa por quê? Dá uma nota de 0 a 10, né? E aí a pessoa ela vai dar uma nota ali, né? Ela está falando que é boa, vou dar uma nota 8 aqui. Mas por que você dá uma nota 8? E aí a pessoa não tem dados ali para fazer esse embasamento, tá? Às vezes você vai falar com outra, ela fala, olha, os dados aqui, a qualidade dos dados, por exemplo, eu falei que antes era boa, né? Agora vou ao contrário, né? A qualidade dos dados aqui é uma porcaria. Mas por quê? Não, porque hoje, quando eu olho para minha base de clientes, né, eu só consigo ter 30% dos meus contatos validados, ou seja, são aqueles contatos quentes, né? Eu sei que eu vou chegar ali no meu cliente, tá? Então você já tem um percentual aí, 30%, né? Você já está medindo isso. Então fica muito mais, sai muito da questão subjetiva, né? Então a comunicação melhora bastante. É claro, não é? Hoje, né, eu não vejo, tá, como uma empresa ela se manter competitiva no mercado sem o uso de dados para estar apoiando aí a sua estratégia, as suas decisões, tá? Então, quanto mais as pessoas tiverem uma cultura, tanto no sentido, não é, de entender mais os dados,
de se virar com eles, né? Mas também na questão da gestão, da governança de dados, isso vai aumentar a competitividade, vai diminuir o retrabalho, né? Vai diminuir os custos, os desafios serão mais relevantes para a estratégia da companhia. Então, aqui é importante também, tá? E outra coisa também, então, por exemplo, hoje a gente está falando muito em ar, antes a gente falava muito em Big Data, né? E vinha o Data Lake, o Lake House, depois veio o Data Mesh. Tudo isso que eu falei aqui, gente, são evoluções, tá? Data Mesh, no entanto, é mais uma visão de distribuição dessa arquitetura, né? Sai de um modelo monolítico para distribuído. Mas, por exemplo, quando eu falo em Big Data, inteligência artificial, são evoluções da tecnologia, tá? Que elas chegam, tá? Para melhorar a vida das pessoas, das empresas, né? E isso, acompanhar essa evolução é importante também, tá? Então, por exemplo, hoje está muito na moda a questão da, da IA generativa, não é? Então, hoje muita gente já usa o ChatGPT ou outra solução similar no seu dia a dia, mas tem muita gente ainda que não tem nem ideia do que eu faço com isso, né? Então, por exemplo, esse segundo grupo é um grupo aqui que mais para frente, se essas pessoas não investirem nesse conhecimento, vamos dizer assim, nessa habilidade, elas vão começar a perder mercado, vão começar a ter o seu trabalho menos produtivo em relação aos demais, tá? Então, isso também é um motivo importante, né, para as empresas investirem aqui na questão do aculturamento em dados, tá? E quando a gente fala aqui em aculturamento, tá? Como eu falei no início da apresentação, bebi um cafezinho aqui, a primeira geração, né, dos programas de aculturamento em dados, claro, isso aqui já é feito há um tempo, tá, gente? Mas com mais ênfase, né? O pessoal começou a falar em data literacy, tem mais ou menos aí menos de 10 anos, tá? E basicamente, como eram esses programas, tá? O pessoal investia muito, tá? Na questão de desenvolver nas pessoas, tá? O conhecimento de novas formas, ferramentas para apurar o pensamento analítico, né? O mindset analítico, né? Então, olha, vamos investir para que as pessoas elas comecem a pensar além do mundo delas aqui e a possibilidade de usar os dados, né? Combinados com os dados de outras áreas, né? Em relação a outros processos que ela não tem, não executa ali no dia a dia, mas é importante, né, para ela aprimorar o seu entendimento. Então, tem uma visão assim mais analítica da coisa, né? Passar essa visão mais para as pessoas, tá? Também na questão do ambiente de dados da empresa. Então, a empresa, estou colocando aqui diversos cenários, tá? A empresa ela tem o BI dela, não é? Então, como é que é o esquema de funcionamento do BI? Olha, o BI é nosso grande repositório e ele é carregado com as informações que vêm dos sistemas. Vai ser esse tipo de conhecimento também que depende muito do desenho, né, e da arquitetura que foi implementada na empresa, mas principalmente para os analistas de dados, isso aqui é importante, tá? E também muito, né, o pessoal fazia muito aqui investimento, né, para as pessoas elas terem, não é, a facilidade no uso dessas ferramentas de data viz, né? O Power BI, um Tableau da vida, não é? Então, para os cursos, né? Power BI introdutório, tópicos avançados do Power BI. Então a gente via, não é, muitos programas, não é, de data literacy com esse foco. Às vezes, né, eu já vi em alguns clientes, não é, olha, vamos criar um MBA aqui para o pessoal para o gerente, né, desenvolverem também um pouco mais dessa visão analítica, mas era muito ali focado, né,
na, vamos dizer assim, na capacitação, né, tinha comunicação também, mas a comunicação o pessoal esquece um pouquinho, né. Então, o foco é muito aqui nessa questão de formação das pessoas para ter uma visão mais analítica, entender o ambiente de dados da empresa e ser, né, digamos assim, desenvolta no uso dessas ferramentas, tá. Muita empresa adota essa abordagem ainda, e eu coloquei aqui algumas vantagens e desvantagens, tá. Mas antes de te falar aqui das vantagens e desvantagens, se a empresa ela já faz isso aqui, tá, já está valendo, tá, a gente já começa a ter muito resultado, tá. Mas claro, tem algumas preocupações, né. Bom, a vantagem é que você começa realmente, né, a melhorar o mindset analítico das pessoas que estão dentro, né, dessa iniciativa, né. Você começa realmente a trazer o hábito das pessoas tomarem as suas decisões, baseadas em fatos, né, e isso vai, gente, no próprio dia a dia, na gestão das áreas, tá. Então, por exemplo, eu já trabalho com dados há muito tempo, né. Nessa época ninguém falava de data literacy, mas durante muito tempo eu fui responsável por área de AD, né, e a AD, administração de dados, tá, e AD em muita empresa era visto ali, não é, basicamente, em boa parte das empresas que eu passei na época que eu trabalhei como AD, era visto ali como uma espécie de mais um pedágio ali no meio da estrada. Então, a gente tinha muita interface com o pessoal de desenvolvimento, né, e o pessoal reclamava muito, porque, o modelo de dados vai parar ali na administração de dados e com isso o projeto não anda, né. E durante muito tempo, quando eu era AD, não tinha uma liderança ali, não liderava a equipe, eu via ali o pessoal que era responsável, né, escutava aquilo ali e tomava pancada e ficava quieto, né. "Não, mas não sei o quê", aí ficava uma briguinha, né, do tipo: "Ah, atrasa porque você manda o modelo cheio de problemas". E aí o pessoal de desenvolvimento falava: "Não, mas atrasa porque você inventa um monte de problemas para os modelos", né. E aí o que que eu comecei a fazer, não é? Se alguém trabalhou comigo aí nessa época, o pessoal vai lembrar disso, porque eu tomei muita pancada, inclusive, do time que eu trabalhava. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: não, acabou isso. A gente vai criar aqui, não tinha assim, IAD não tinha prestígio, né? Não tinha nada ali, né? Como eu falei mesmo, já numa fase assim de declínio da administração de dados nas empresas. Eu falei, bom, não tem sistema, não tem nada, a gente vai criar uma planilha aqui. Olha que eu odeio planilha, hein? A gente vai criar uma planilha aqui e vai registrar tudo que a gente recebe, a quantidade, quem mandou, quantos erros nós achamos no modelo. Mas vai ter que registrar isso? Vai, né? Quantos erros nós achamos aqui, de que a gente entregou, se essa pessoa, antes de mandar um modelo nessa fábrica, a gente trabalhava muito com fábrica de software, se essa fábrica ela fez uma reunião prévia ou não, porque se a gente fazia uma reunião prévia, nessa reunião a gente já identificava um monte de errinhos ali e falava, ó, acerta aqui, acerta aqui, acerta aqui. Então, antes do cara mandar para o AD avaliar o modelo, ele já acertava aquilo ali, né? Então, é, e a gente começou a registrar tudo isso. O pessoal não gostava, né, que trabalhava comigo, que tinha que editar aquilo, mas quando eu comecei a ir para as reuniões, né, e o pessoal já ia ali para a reunião para te bater, né. Assim, ó, vamos massacrar aqui o pessoal da administração de dados. E aí quando eu comecei a pegar, não, não, espera aí, não é isso aqui não, olha aqui, tá vendo aqui, ó. Aí eu levava, tinha os gráficos que eu fazia ali, ó. Quem está demorando não sou eu. O problema é o seguinte: esta pessoa aqui, todo modelo que ela manda tem sempre mais de tantos erros. Então, o problema não é a área, o problema é a pessoa que está criando esse modelo de dados que ela sabe modelar, né? E aí, para resolver esse problema, você não tem que me cobrar, você tem que capacitar essa pessoa, ou se ela não conseguir ser capacitada, você troca ela, entendeu? Simples, não tem muito mistério. Mas eu comecei aí, com dados ali para me apoiar, né, nessas reuniões.
E depois o pessoal começou a ver resultado nisso, né? O pessoal entendeu, porque eu defendia eles também com isso, né? Mas na época ninguém falava, né? Era muito achismo. Então, tem muita empresa que tem os dados hoje na casa, né? E os dados que refletem a execução dos seus próprios processos, né? E o pessoal não usa isso, por exemplo, para tomar decisão, tá? Ah, tem registrado? Tem, tá ali, tá registrado, tá lá armazenado lá na base daquela aplicação. Você usa essa informação? Ah, não. Então, para que registra aquilo, né? Então, esses programas de data literacy, né, dessa primeira geração, eles trazem um benefício muito forte nesse sentido, sabe? Das pessoas elas incorporarem os dados nas suas decisões do dia a dia, tá? E aí, claro, né, você começa a entender o que é mais importante, o que é menos importante, ajuda, não é, a definir essas prioridades, produzir conhecimento, distribuir esse conhecimento para outras áreas. Então, isso aqui são alguns benefícios assim, muito muito legais, tá? Agora aqui a gente tem algumas preocupações, eu não e aí de novo, né, eu não estou falando que em todo programa de toda ação de data literacy vai acontecer isso, não é isso, tá. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, tá. Um cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte, de aumentar o perfil ferramenteiro das pessoas. Ou seja, as pessoas em vez de pensar em dados, elas pensam em como utilizar a ferramenta para visualização de dados, por exemplo, tá. Então, você é de uma TI, por exemplo, e você sofre com questão de capacity, né, para estar entregando, dashboards, informações analíticas dentro da casa. O que que acontece geralmente? Isso é aberto para as áreas de negócio construírem, né, os seus dashes, por exemplo, tá. E aí, quando você constrói um dash, você pode trabalhar dentro de um ambiente governado ou não. E aí você pode, por exemplo, criar um monte de bases, entre aspas, né, que não é base, mas fontes, origens de dados baseados em planilhas, que você utiliza aquilo ali como se fosse um banco de dados seu local, não é? E aí, às vezes você faz isso por quê? Para facilitar o uso da sua ferramenta. E, óbvio, né, se você tiver uma governança de dados frágil, né, isso vai dar problema. Se a governança não enxergar isso vai dar problema mais lá na frente, né. Então você vai ter mais riscos com os dados, você vai ter, maior custo de processamento, de armazenamento, porque você vai ter aqui o que a gente chama, né, de proliferação dos dashboards dentro das empresas. Ou seja, você entra, não é, eu já vi situações que você entra numa empresa e as pessoas às vezes comentam com você, do tipo, olha, nós aqui temos X tabelas, vou estar falando só do relacional, tá? Temos X tabelas, mas vamos colocar aqui 1000 tabelas, mas em compensação nós temos uns 2000 dashes aqui dentro, né? Precisa desses 2010? Óbvio que não, tá. Mas, devido, né, ao foco, olha, eu estou ensinando você a utilizar a ferramenta e não tem uma governança, a pessoa olhar muito ainda no sentido local ali, não é, pode ser que isso aconteça, tá. Eu não estou falando que vai acontecer em todos os casos, mas pode ser que isso aconteça, e aí a o remédio aqui, vamos dizer assim, não é ter uma governança de dados já estabelecida, né, já madura, então não é no início da governança de dados que você vai conseguir resolver isso, tá? Mas que ela vai começar a ter um olhar mais apurado em cima desses problemas e começar a atuar em cima disso, tá? Bom, vamos seguir aqui. E eu vou falar um pouquinho, né, da segunda geração aqui de cultura em dados, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, tá? Então, é uma geração aqui
que é muito mais abrangente, tá? Ela é muito mais abrangente, tá? E ela é baseada em alguns fatores aqui, tá? Não só mais na questão da capacitação e comunicação, isso aqui continua, tá? E não é porque está aqui com foco, eu coloquei com viés mais operacional, que a gente não vai ter que fazer. Não, isso aqui é importantíssimo, tá? E sem comunicação e sem capacitação nada vai andar. Mais além da comunicação e da capacitação, né? Os novos programas de aculturamento em dados, eles olham também muito a questão da democratização dos dados, né? Se o dado ele é realmente democrático, tá? E aí, quando eu falo em democrático aqui, eu vou puxar um pouco da sardinha, tá? Da governança de dados, tá? Para quem já viu alguma palestra minha que eu falo de governança, eu falo, né, que governança, a palavra governança vem de governo. E como todo governo democrático, nós temos três poderes: o legislativo, que é a definição da regra do jogo, né, que são as políticas, padrões, o executivo, que eu trabalho no dia a dia dos processos que foram definidos, nas iniciativas de melhoria, e tem o judiciário, que é o trabalho ali dos comitês, dos grupos de trabalho que tomam as decisões, tá? Mas quando eu falo aqui no democrático, eu estou considerando isso tudo. Ou seja, não é só pegar aqui, não, agora todo mundo que precisa ter o acesso tem o acesso. Não é só isso. Todo mundo que precisa ter o acesso tem o acesso, mas de forma governada, tá? Democrática, porque assim, eu vivi muito isso no início do ágil, né? O pessoal achava, ágil agora é a bagunça liberada, e não é, tá? E aí, que bom, né? Que os agilistas, né? Eles conseguiram, né? Tirar essa visão errada que algumas pessoas tinham, né? Então, parabéns a todos, né, que atuam nessa área, né? Porque o ágil não é bagunça. Agora, a democratização, eu vejo muito que as pessoas acham o seguinte: olha, tá tudo liberado, eu posso fazer tudo, e não é por aí, tá? É considerando o quê? Um dado governado, tá? Entra um pouco aqui, não é? Assim, tem muita ligação, né, gente? Cultura em dados com governança de dados, né? Inclusive, a cultura em dados, às vezes, está dentro, em algumas empresas, está dentro de uma área de governança de dados, tá? Não é uma obrigação, mas muita empresa adota isso, tá? Mas o que a gente está levando em conta agora também nessa nova geração é a questão da cultura da organização, daquele departamento, em entender quais são as expectativas daquelas pessoas, né? Fazer a gestão dessas expectativas, tá? Então, isso aqui é importante também, tá? Trabalhar, e aqui já vai mais para o estratégico, trabalhar em parceria com outros programas de dados. Então, assim, é muito difícil, tá? Você chegar em uma empresa e você só tem ali, por exemplo, um programa de aculturamento em dados. Geralmente você vai ter ali, tá? Já inclusive em operação, tá? Um programa de privacidade, né? Por causa da LGPD. Você vai ter já um programa também já bem estabelecido de segurança da informação, de governança de dados, de evolução do ambiente de dados da companhia. O trabalho vai estar mais com arquitetura, engenharia, não é? Então, não tem, antigamente, né, a gente tinha uma visão mais separada, não misturava muitas coisas, né? Aqui não, aqui tem que ter parceria total com essas iniciativas vigentes na empresa. Mas a empresa não tem um programa de governança de dados. Ok, quer dizer, ok não vai precisar, mas assim, não deixa de começar o seu programa de aculturamento de dados porque não tem uma governança ainda. O teu programa de aculturamento de dados vai reforçar a necessidade de ter um programa de governança de dados, tá? Como o contrário também, ter o programa de governança de dados
vai reforçar mais na frente, né? Se já não estiver dentro dele, tá? Essas questões ligadas aí à cultura em dados, tá? Então é importante ter um olhar mais apurado para ajustar essas parcerias, porque eu não posso, tá? Ter dentro da casa, da empresa, vamos dizer assim, né? Coisas da seguinte forma: olha, o meu programa de privacidade ele está indo para este caminho aqui. Mas o meu de aculturamento de dados está indo para o caminho contrário. As coisas não casam. Vai gerar um monte de conflito, as coisas não vão andar. E aí, por exemplo, tem uma governança, então toda hora vai bater conflito ali em um comitê para estar resolvendo, né? Então é importante ter esse olhar, né? Integrar mais isso com os outros programas vigentes, tá? E óbvio, né, sempre olhar também a questão estratégica, né? Então, às vezes eu coloco aqui alguns exemplos que você precisa melhorar a qualidade, né, dentro dos objetivos da governança de dados, né? Falei isso no encontro passado. Eu dou um exemplo aqui de melhorar a qualidade dos dados de clientes, por exemplo, né? Porque a estratégia da empresa tem muita coisa ligada ali aos dados de cliente, tá? Então, a gente está caminhando para esse lado aqui. Então, se eu vou ter que melhorar a cultura dos dados, então eu vou focar primeiro, né, nesse público, né, que tem mais interface ali, utiliza mais os dados de cliente, tá? Então tem que ter esse alinhamento aqui, isso é importante, tá? Perdão, e aí, antes, né, quando a gente tinha a questão dos temas, né, ali temas ligados ali a desenvolver habilidade, né, nas ferramentas de DataVis, melhorar o mindset analítico, entender uma mente de dados, aqui a gente já expande bastante, tá? Então, o programa, né, ele vai estar procurando desenvolver. É claro que para cada tipo de perfil também, tá, gente? Mas ele vai acabar, né, tratando de vários temas aqui. Então, vai estar falando de segurança, qualidade, as ferramentas, né, de DataVis, por exemplo, a questão da privacidade, governança, arquitetura, engenharia, os próprios processos, as regras de negócio. Vou estar falando aqui de inteligência artificial, monetização, estatística, né? Inovação. Então, eu abri mais aqui a abrangência de temas, tá? Eu saí muito ali daquela visão mais analítica que tinha antes, tá? Porque, lembrando, né? O programa é de aculturamento em dados. E quando eu falo em dados, eu não estou falando aqui só do analítico, eu estou falando do analítico, eu estou falando do transacional, eu estou falando aqui de governança, eu estou falando de arquitetura, eu estou falando aqui de processo de negócio, tá? Então, eu abro bem esse meu leque, né, de opções que eu tenho que desenvolver e mudar a cultura em relação a isso, tá? E aí, como geralmente, tá? As empresas, elas trabalham, né, já dentro dessa visão aqui. Geralmente, tá, gente, o trabalho começa a partir de um diagnóstico, tá? E esse diagnóstico pode ser, por exemplo, estamos montando aqui um programa de governança de dados. Diagnóstico da gestão de dados. Ele vai ter um olhar, né, além de outras questões, ele vai olhar também para essa questão da cultura. Então, você já pode ter um diagnóstico aqui. Como você pode fazer, inclusive, um específico para questão de cultura em dados. Então, por exemplo, a BLR Data a gente lançou, tá? A gente está em 24, né? Do meio para o fim de 23, a gente criou uma metodologia, tá? Para estar fazendo esse diagnóstico em cultura de dados, que a gente tem um índice, né? Que é o IMCD, que é o Índice de Maturidade em Cultura de Dados, tá? Então tem muita empresa que já está começando a fazer esse tipo de trabalho, né? Cada uma tem a sua metodologia. Eu não vou entrar aqui, por exemplo, dentro da metodologia da BLR Data, da empresa A, B, C, tá? Mas é importante que
quando a gente começa esse trabalho, tá, esse trabalho ele tem que ser aplicado dentro das características, dentro do cenário da minha organização, que é um cenário, às vezes, posso estar falando do mesmo segmento, totalmente diferente de outra, empresa daquele mesmo segmento. Então, quando, eu trabalhei muito tempo como administrador de dados, já falei, não é? Aí, na época, quando eu comecei a trabalhar com governança de dados, eu já estava em consultoria, né? Não era BLR Data ainda, era outra, mas quando eu via, não é, a questão de fazer um trabalho consultivo, o que que eu reparava, não é? Eu reparava que, e também na BLR Data, quando eu comecei a trabalhar por exemplo, com assessments, né? A gente trabalhou no início, né? A gente teve uma estratégia muito de focar no início no mercado segurador, tá? Então, os nossos primeiros clientes geralmente foram seguradoras, tá? E o que que a gente via, né? Por exemplo, eu não vou falar o nome aqui do santo, mas eu vou falar o milagre, né? Então você ia numa seguradora aqui que fazia um trabalho e você reparava que aquela seguradora, ela tinha uma cultura ali, ela tinha os objetivos, né, a maturidade, que era totalmente diferente da sua concorrente ali, mas o negócio era o mesmo. O porte, vamos dizer assim, era o mesmo, né? A estrutura do organograma, não vou falar que era a mesma, mas era muito parecida, né? Só que o ambiente, né, era totalmente diferente. Então, às vezes, uma empresa, por exemplo, era muito formal, muito mais formal. Então, para você conversar, fazer uma reunião, por exemplo, com o gerente de alguma área, naquela época, hoje não, tá? Já mudou. Mas naquela época, por exemplo, nem pensar em você ir, por exemplo, aqui com uma camiseta de malha. Você tinha que ir ali falar, se você era o consultor responsável, você tinha que ir ali de paletó e gravata. Já na outra, já era algo bem mais despojado, né? Então tinha o Caso Aldeia, sextas-feiras, mas o pessoal trabalhava com camisa eh, de tecido, né? Longa, curta, tinha gente que ia com camisa polo, né? Era um clima mais, vamos dizer assim, mais despojado. A cultura era um pouco mais leve, né? É, por exemplo, o nosso primeiro cliente, né? É, na época, ele já tinha home office. Coisa aí, vamos colocar aqui, já vai para mais de 10 anos, né? Mas essa empresa ela já tinha home office. Claro que não era todo mundo trabalhava todos os dias em casa, mas as pessoas trabalhavam 2, 3 dias nas suas casas, né? Em ambiente remoto. Então isso muda muito, tá? Então esse diagnóstico ele vai olhar para as características dessa empresa e você vai registrar isso, ou seja, você vai formalizar esse conhecimento, tá? E aí, né, com esse diagnóstico, olhando para todos esses fatores, considerando esses temas aqui, você vai desenvolver um plano, tá? Não adianta eu pegar, sair fazendo, né? O pessoal às vezes fica chateado, né? Que, principalmente quando eu falo em governança de dados, né? Que às vezes as pessoas sai fazendo ali, vou escolher aqui um probleminha, vou atacar e vamos, né? Na música ali do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, tem que ter um plano. É claro que esse plano você vai adaptar durante o tempo, vai mudar, fazer algum tipo de mudança, né? Aqui não tem nada tão radical assim, mas você tem que ter esse norte, tá? Então, hoje, geralmente, é feito um diagnóstico, pode ser o diagnóstico da, da própria implantação do programa de governança de dados, né? Que, por exemplo, na BLR Data a gente considera isso, tá? Então, ele já atende, tá? Então, por exemplo, tem muito cliente que nós atendemos que a gente nem falou isso aqui, porque dentro da nossa metodologia não precisa, tá? Porque a gente já olhou aqui no programa de governança de dados. Por quê? É importante ter essa visão, tá? E do cenário atual. Tendo essa visão, considerando esses fatores, a gente considera isso aqui no plano, tá? E aí, óbvio, né? A gente vai ter que fazer
o uso, né, ter o apoio de diversas ferramentas, né, que estão aqui para apoiar o dia a dia de um programa de cultura em dados. Então, posso ter portais, geralmente um portal, não é? Eu posso criar uma comunidade, né? E essa comunidade ela pode ser tanto interna quanto externa, tá? Eu posso ter plataformas aqui, por exemplo, de ensino, né, para fazer quiz, né, para colocar a questões aqui mais apuradas. Por exemplo, posso ter gamificação e desafios, posso colocar dentro dessa plataforma aqui. Eu posso ter mídias sociais, eu posso colocar notas em mídias sociais, posso criar uma escola de dados dentro da companhia. Ah, Bex, minha empresa aqui ela tem 200 funcionários. Eu vou criar uma escola de dados? Óbvio que não. Mas existem empresas que têm, por exemplo, 10, 20, 30 mil funcionários. Por que não criar, de repente, uma escola de dados? Pode fazer sentido, tá? Agora, de novo, não é uma obrigatoriedade você ter 20, 30 mil pessoas, eu vou ter que construir uma escola. Não é isso. Cada empresa vai ter o seu cenário, tá? Mas se justificar, vale a pena, por que não, tá? A questão de promoção de eventos, criar aplicativos para estar ajudando nessa questão do desenvolvimento, né, dessa cultura em dados, ter periódicos, foi o que eu já falei aqui, ter questão de games, desafios, né? Então, se eu olhar aqui, eu já vi, né, empresas elas usarem e abusarem desses mecanismos aqui, que eles existem para quê? Para facilitar esse trabalho de aculturamento, tá? Então, alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, portal. Hoje, basicamente, toda empresa que a gente passa, a gente recomenda criar um portal, né? Que vai ser o ponto central ali e tal. Então, muita empresa tem. Criar uma comunidade de dados. Tem muita empresa que criou, né? Então, por exemplo, e às vezes externa isso, né? Então, por exemplo, quem aqui não conhece, por exemplo, o Tangerines? É uma comunidade, tá? Então, é legal isso, né? A questão de divulgar conhecimento em mídias sociais, né? Então, por exemplo, a gente tem um cliente nosso que a gente apoiou eles no início do programa de governança de dados e, cara, assim, eu não vou falar a frequência, né? Que eu tem época que eles demoram a publicar mais um pouco, não, mas geralmente, pelo menos uma vez no mês, tá? Eles colocam, eles divulgam, por exemplo, no LinkedIn, tópicos, temas ali ligados a dados. E cada vez que eu olho aquilo ali, eu falo, pô, que legal, cara. Né? Já cheguei algumas vezes até pegar e repostar aquilo, mandar uma mensagem, né, para a pessoa responsável, falou, pô, cara, que legal isso aqui, parabéns, né? Porque isso acaba engajando também, tá? Tem produtos, né? Então, por exemplo, eu não vou falar o nome aqui, mas quem trabalha com segurança da informação, tem um jogo ali que é bem legal, né? Então ajuda a disseminar isso. Então a pessoa ela fazer uso disso aqui é bem importante, tá? Vamos seguir aqui. E aí, como tudo, né, vem a pergunta, né, que eu sempre coloco, não é? Quando a gente fala aqui em aculturamento em dados, o que as pessoas ganham com isso, tá? É um pouquinho diferente de quando eu falo com governança de dados. Quando eu falo com governança de dados, geralmente é o que está aqui, não é? Ganhos diretos da área de negócio. Ou seja, o que aquilo vai melhorar no dia a dia do negócio, tá? Mas eu posso ter outras formas das pessoas entenderem, quando a gente fala em cultura em dados, que elas vão ganhar com isso, tá? Uma coisa bastante que acontece bastante, né, no mercado é que as pessoas elas gostam também de se envolver, elas se engajam porque participam dessas iniciativas, porque elas começam a ter mais destaque e reconhecimento interno. Então, desde lá atrás, né, quando a gente falava, olha, vamos falar aqui, vamos colocar um treinamento aqui para o Power BI. Então, sempre vai ter alguém que vai pegar, vai fazer aquele treinamento do Power BI, vai levar isso para a sua área de negócio, vai começar a criar os primeiros dashes.
Isso vai trazer para essa pessoa um reconhecimento do tipo: "Poxa, fulano ou fulana, ela trouxe isso aqui, ela fez o treinamento, então ela trouxe isso aqui para a área". Isso para essa pessoa é um ganho, por quê? Ela está vendo que ela se dedicou a ganhar um conhecimento ali, e a empresa está enxergando o uso desse conhecimento ali, de repente até como algo pioneiro, desculpa, ali na área, tá. E outra questão, né, outro dia isso aqui foi papo de um almoço, né, que é o seguinte: você pode trabalhar em empresa, né, com um bom ambiente, tudo bonitinho, né, o mundo é bem legal lá dentro, mas você também pode trabalhar em uma empresa muito ruim, uma empresa tóxica, né. E mesmo assim, essas empresas, tá, elas às vezes elas investem em alfabetização em dados. E às vezes as pessoas fazem, não porque elas vão ganhar ganhos diretos na área, não porque elas vão querer destaque e reconhecimento, porque elas vão fazer porque elas querem, né, sair dali. E elas olham aquilo ali como uma forma de aumentar a sua qualificação e sua empregabilidade. Aí outro dia eu falei isso no almoço, a pessoa não, discordo, porque não sei o quê. Eu falei: "Cara, assim, o mundo não é assim, tem empresa boa de trabalhar e tem empresa ruim de trabalhar. Não é porque a pessoa trabalha numa empresa ruim de trabalhar que ela vai deixar de se empenhar numa iniciativa dessa. Por quê? Aquilo ali que ela vai estar absorvendo é conhecimento para ajudar ela a sair de lá, tá?" Meio esquisito isso, mas faz sentido, tá? Eh, e aí entrando aqui na questão do Game of Thrones corporativo, né, falando, né, como estava falando no slide anterior, tudo muito bonitinho, tudo muito legal, né, a gente vai abranger um monte de temas, um monte de áreas, pode ser apoiado por um monte de ferramentas, soluções ali, não é? Mas a gente sempre vai ter aqui, né, a questão da concorrência ali dentro da empresa, né? Às vezes o ambiente tem algum certo grau de hostilidade, não é? Então, o que que a gente vai sempre ter aqui? Concorrência com outras iniciativas, tá? Eh, o programa de aculturamento em dados é um entre vários programas que ocorrem dentro de uma companhia, tá? E às vezes eu vou ter alguma dificuldade, né? Ali, por exemplo, como eu coloquei aqui, dificuldade de obter recursos, né? É uma dificuldade de tornar isso prioritário, porque às vezes existem outras iniciativas que elas podem até não ser tão importantes, mas as pessoas que estão conduzindo essas iniciativas, elas jogam o jogo melhor do que eu. Isso acontece, tá? Você vai ter pessoas que sabotam a iniciativa. E aqui, qualquer tipo de iniciativa, eu estou falando aqui de cultura em dados, eu posso falar de governança de dados, posso falar em implementar gestão de projetos, posso falar de qualquer tipo de iniciativa. Sempre vai ter pessoas ali que vão chegar, você vai pegar, mostrar a iniciativa, apresentar a iniciativa, divulgar a iniciativa, elas vão chegar, elas vão bater nas suas costas: "Cara, isso aqui que a empresa precisa, conta comigo". E aí quando você vai ver, aquela pessoa está ali sabotando a tua iniciativa para ela não ir à frente por N razões, tá. Eh, hoje isso aqui está demais também, é o medo das conversas difíceis, né, então você às vezes o ambiente corporativo ali da empresa, ele te força a você, às vezes, não ter uma conversa difícil, a ser duro em uma conversa, falar que aquilo ali está errado, que não devia ser feito dessa forma, que se fizer dessa forma vai ter impacto X, Y, em X, Y e Z, tá. Então as pessoas elas, dependendo da organização, elas vivem um mundo do tipo: "Ah, não vou falar nisso aqui agora que isso aqui é problema", e aí vai empurrando meio que com a barriga. E isso atrapalha também, tá? A burocracia corporativa. Então, por exemplo, programa de alfabetização em dados, cultura em dados, eu vou envolver outras áreas, né, da companhia para apoiar esse trabalho. Então, eu posso envolver comunicação, vai ter uma hora que eu vou precisar envolver recursos humanos. E, às vezes, dependendo da empresa,
essas áreas elas podem ter algum tipo de burocracia que vai engessar o programa de aculturamento em dados, tá? Eh, então é uma preocupação aqui. Acontece em toda empresa? Óbvio que não, mas em algumas sim, tá? Baixo engajamento de algumas pessoas, né? Então, assim, o que que a gente faz? O pessoal não está engajado, né? Falta de patrocínio. Então, existem, né, problemas no dia a dia que a gente vai ter que conviver e saber jogar o jogo aqui da empresa tá resolvendo isso, tá? Então não existe aquele maravilhoso mundo ali de dados, né? Sempre vai ter probleminha ali, tá? E alguns erros, né? Aqui, principais erros. O primeiro é, e eu vejo muito isso, tá? Esquecer que o programa é de aculturamento em dados. Então, quando eu falo em dados, gente, principalmente para quem está desenvolvendo um programa de governança de dados, para quem está implantando a ciência de dados na companhia, engenharia de dados, não é só sobre aquele tema ali. É claro que eu posso dar uma ênfase maior, né? Como eu falei, algumas áreas de governança de dados elas puxam isso. E aí, óbvio, elas vão dar uma ênfase maior em temas ligados à gestão e governança de dados. Isso é sadio, inclusive. Mas eu vou ter que falar de ferramenta, eu vou ter que falar de mindset analítico, eu vou ter que falar de processos de negócio, tá? Então, quando eu falo em dados, é mais amplo, não é só sobre um determinado aspecto ali, tá? É, não conhecer o estágio atual da maturidade da cultura em dados, tá? Então, ou seja, eu vou fazer um trabalho sem entender o meu estágio atual de maturidade. Então, não sei, eu vou estar criando ali um programa muito no achismo, não é? No que de repente funcionou na outra empresa, mas será que vai funcionar na nossa? Provavelmente não. E isso também traz, não é, a questão de não ter um plano definido, tá? Ah, mas você está falando aqui de planos aqui de 1, 2 anos? Não necessariamente, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, quando a gente fala em cultura, tanto a questão, principalmente a questão da comunicação, em ter planos menores. Então, por exemplo, eu sempre falo, olha, vamos desenvolver um plano de comunicação, e esse plano de comunicação geralmente tem 3 meses, 4 meses, né? E aí, claro, né, a comunicação é para ser feita toda a vida. Eu não posso falar assim, vou comunicar 4 meses e depois eu não comunico mais. Não é isso. Eu vou renovando esses planos, tá? Mas eu tenho que ter isso definido, tá? É... Não contar com o apoio de serviços especializados. O que eu estou falando aqui? Às vezes, o profissional de dados vai estar envolvido nisso, ele vai estar desenvolvendo esse programa, ele tem ótimas ideias, né? Mas a ideia, ela tem que ser apresentada, ela tem que ter ali, as pessoas têm que olhar aquilo, enxergar algo profissional. O que eu quero falar aqui? Eu já vi, por exemplo, eu já vi uma empresa que você chegava, não é? Ela tinha ali várias squads de dados. E aí tinha uma squad de engenharia, tinha uma squad ali de ciência de dados, tinha outra, estava criando uma squad ali de governança, não é? E cada squad dessa ela tinha um nome que vinha de um filme, né? Então, por exemplo, aí tinha lá Senhor dos Anéis, né? Aí tinha Lord of Data, né? Aí tinha outro ali ligado ao Harry Potter, Harry Data, né? E por aí ia, né? E aí o que as pessoas faziam? Elas criavam uma identidade visual que basicamente a pessoa entrava ali, né? Pegava a foto ali daquele filme, né? Que inspirava aquela squad ali e colocava. Mas era um trabalho assim de imagem, né? De construção das imagens ali das peças muito feio, muito pobre. Era coisa assim do tipo, cara, isso aqui a criança de tá no ensino fundamental vai fazer como trabalho para o professor olhar, não é? Não tinha um trabalho ali de ter uma paleta de cores, tá alinhado com a identidade visual da empresa, ter um desenho mais, digamos assim, profissional, tá? E aí o que acontece? As pessoas quando olham aquilo, automaticamente vem
né, para o sentimento das pessoas que estão vendo, pô, isso aqui está sendo feito aí de qualquer jeito, não tem um apoio profissional, aí não dão valor, tá? Eh, então, precisa de ter apoio de profissional de comunicação. O profissional de comunicação, gente, ele vai saber quais as cores que vão trazer um melhor retorno para aquilo que a gente está propondo, né? Que tipo de fonte, como eu não fujo, não é, do alinhamento com as questões da marca da empresa, não é? Então é importante ter isso, tá? Ver um pouco também aqui, se desenvolver o programa sem experiência prévia. A pessoa ela nunca implantou um programa de aculturamento e idade. E ela resolve ela implantar. É óbvio que ela vai fazer besteira. Então, desenvolver programa sem experiência prévia já é ali o caminho, né, para você desenvolver um programa que de repente não vai ser o melhor para a sua empresa. Então, nunca fez esse trabalho, ou então não está consciente de fazer esse trabalho, busca ajuda. Tem muita empresa já especializada nisso que pode apoiar, tá? Mas eu vejo assim: "Ah, mas isso aqui o pessoal não dá muito valor, vou fazer aqui internamente e tal", aí acaba que não tem resultado, tá, desejado, né. Outra questão aqui, né, às vezes a pessoa põe curso, 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 capacita muito e comunica pouco. Então tem que dosar isso aqui também, tá. É claro que a capacitação ela é fundamental, mas a capacitação ela vai trazer ali o entendimento, eu vou fazer algum tipo de exercício, vou ter ali, não é, a teoria, né, alinhada ali às características da empresa. Só que eu fiz aquele treinamento ali, provavelmente eu não vou fazer mais, né? Então fiz, aí passou um ano, eu não me lembro muito daquilo ali, principalmente se eu não estou atuando mais com aquilo. Então é um erro, por exemplo, as pessoas chegam e falam o seguinte: olha, nós temos aqui, por exemplo, o papel do Data Steward, né, que é um papel lá da governança de dados. Ah, eu vou treinar aqui todos os Data Stewards. Só que todos esses Data Stewards, eles, pelo menos mais da metade, nem começou a atuar no programa ainda. Então não é hora de eu capacitar eles agora. Eu vou ter que capacitar uma turma menor. Por quê? Esse pessoal que eu vou capacitar vai ser o pessoal que vai começar a atuar no programa. Eu não vou capacitar alguém que não vai entrar no programa pelo menos durante 6 meses, um ano, porque quando essa pessoa precisar entrar, ela já esqueceu tudo, e eu vou ter que capacitar de novo, tá. Então, muito cuidado, tá, com a capacitação em excesso e a falta de comunicação. Às vezes a empresa ela monta um plano de comunicação, e aí faz o primeiro ciclo e depois não comunica mais. Não dá. A comunicação tem que ser constante, tá? Eu vou correr um pouquinho que eu já passei da hora. Eh, Comunicar sem planejamento, sem monitoramento, sem avaliação, o que que é isso? Eu não faço aqui, não desenvolvo um plano, né, de comunicação, eu não acompanho, né, não monitoro se as pessoas tiveram acesso àquela peça ou não, eu não avalio a efetividade daquela minha comunicação. São coisas que as pessoas esquecem e é fundamental, tá? Aqui também é demais. Então, por exemplo, isso aqui eu escutei de um cliente que eu gostei, tá? Investir esforços somente para as tribos convertidas. O que que acontece? Você começa a investir em capacitação, comunicação, você vai ter ali, por exemplo, um grupo de pessoas que elas vão ter mais facilidade em receber esse conteúdo, essas mensagens, tá? E elas vão comprar a ideia, tá? E você vai ter pessoas que não, ou porque aquilo de repente naquele momento não é importante para elas, ou elas têm muito mais prioridade do que aquilo, ou elas ainda não estão tão envolvidas com os dados. Mas essas pessoas, elas precisam do processo de comunicação muito mais efetivo do que as que já estão convertidas. Só que aí o que que acontece? A empresa ela inverte isso. Não, vou comunicar muito mais aqui para esse público que já comprou a ideia, e esse aqui não comprou, deixa para lá. Não vou ficar falando muito com esse pessoal aqui não. E tem que ser o contrário.
tá? Então, não é, entre aspas, não é, que as pessoas às vezes falam, ó, pregar para os convertidos. Eu tenho que pregar para os não convertidos, para aumentar esse número, tá? E aí, não mapear quem é promotor, quem é detrator da iniciativa, tá? Isso aqui é importante. Por quê? Para eu fazer ali a minha gestão do House of Cards corporativo, não levar em conta a gestão das expectativas das pessoas, das áreas, né? Eu tenho que levar em conta isso aqui também. Então, não é pegar, olha, eu vou comunicar sobre A, B, C, vou capacitar sobre X, Y, Z. E aí o objetivo de uma determinada área ali é diferente, né? E aí eu forço aquela pessoa a assistir alguns treinamentos que não fazem sentido para ela, disparo muita comunicação para ela que não faz muito sentido para ela, e o que faz realmente eu não estou comunicando, tá? Então tem que levar em conta qual a expectativa dessas pessoas, e de novo, aquele diagnóstico é fundamental para eu entender quais são essas expectativas, tá? Montar trilhas de conhecimento não adequadas aos perfis da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho papéis ali que eles vão atuar com dados, mas vão atuar muito no sentido, por exemplo, de uma governança de dados, muito no sentido de ser um papel ali importante dentro de um processo de cadastro, por exemplo, eu tenho que montar trilhas, capacitações para cada tipo de público. Eu não posso, por exemplo, chegar e fazer a mesma capacitação, por exemplo, de um profissional que vai atuar com governança de dados, arquitetura, é a mesma que, por exemplo, vai trabalhar ali um data steward. Data steward já é mais focado em negócio. Então, de repente, eu não preciso falar tanto de arquitetura. Eu vou falar de qualidade, mas eu não vou entrar muito na questão técnica ali da qualidade. Eu vou falar mais em regra de negócio, critério para a qualidade dos dados, tá? Então, eu tenho que montar essas trilhas de acordo com cada perfil, tá? E trabalhar sozinho, né? Foi o que eu falei, não é? Hoje, essa nova geração de programas de aculturamento em dados, ela traz ali muita necessidade de você fazer essas parcerias. Por quê? Uma iniciativa ela vai acabar chamando a outra, vai levantar a outra, né? Vai abraçar, vai defender a outra. Então isso hoje também é fundamental, tá? E de novo, né? Para fechar, né? Tudo acaba em pessoas, né? Então, por exemplo, no encontro passado eu falei de estratégia, não é? E aí tem uma frase aqui do Drucker, né? Que ele fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã, então tem que considerar a cultura, tá? E uma forma de melhorar essa cultura é um programa de aculturamento em dados. E aqui a minha experiência prática mesmo, né? Que assim, quando a gente fala em governança de dados, o maior desafio aqui não é a questão de ajustar os processos, ter as tecnologias, mas sim as pessoas. Por quê? Se elas não estiverem engajadas, se elas não entenderem que elas vão ganhar alguma coisa com a governança de dados, a governança de dados ela simplesmente não anda. E uma das formas de a gente melhorar, trazer um pouco desse entendimento, é investindo realmente no aculturamento em dados, tá? Bom, gente, desculpa, passei um pouquinho, hoje não tenho reunião às 10, mas tem 10h30, né? Então eu passei um pouquinho, tá? Estou aqui aberto aqui a algumas dúvidas, tá? Eu já vi que tem 2 dúvidas aqui, tá? Para quem quiser mais informações, né? Tem aqui os meus 2 livros, né? O Gestão em Governança de Dados e o Simplificando. O Dama Demibock, ele traz também alguma coisa interessante sobre comunicação, e vem algo em breve, né? Aqui está meu LinkedIn, site, a comunidade, perdão, da BLR Data aqui no LinkedIn, meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida. Então vamos lá. Tenho 2 perguntas aqui. Pintou mais alguma, Wagner? Se pintou, põe aí. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Bom dia, Bergson. Como podemos medir o sucesso do processo de aculturamento em dados dentro de uma organização? Então, para você medir, você tem que medir, tá? Se eu falei que um dos benefícios, né, de um programa de aculturamento em dados é
você acabar com achismo, né, tomar decisões baseadas em fatos, você vai ter que ter o fato aqui também do teu programa, tá? Então, a condição aqui sine qua non é eu medir esse processo. Desculpa, essa evolução, tá? Como é que a gente mede? A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender meu estágio atual. E aí foi o que eu falei aqui durante a apresentação. Você pode, né, dependendo da metodologia que foi usada, usar o próprio diagnóstico do programa de governança de dados. É claro que nem toda empresa o diagnóstico vai contemplar isso, mas no nosso aqui ele contempla, tá? A gente olha para a questão de comunicação, capacitação, tá? E você já tem uma visão ali, tá? Ou você pode fazer, né, dentro de um trabalho mais apurado, não é? Um diagnóstico da própria maturidade, tá? Do seu aculturamento em dados. Mas aí você vai ter o seguinte: olha, estamos começando com esse retrato. E aí você vai evoluindo, você vai começar a implantar o programa, você vai começar a evoluir. E aí, por exemplo, a cada ano, tá? Isso para não burocratizar muito, você pode fazer a cada 6 meses, mas a cada ano você dá uma parada ali, né? E mede de novo como está esse teu grau de maturidade, tá? E aí você vai vendo, ó, tá subindo. E aí automaticamente você vai ver, né, resultados não tangíveis, né? Você fala, ó, o pessoal está mais engajado, o pessoal está indo mais nas reuniões, o pessoal está trazendo mais problemas, né? No início você não consegue medir isso tudo, né? Depois até sim, mas você já começa a ver, não é, essas características, né? Esses ganhos, tá? Fernanda Garcia fala mais sobre a criação de comunidades. Então, você criar uma comunidade, tá? Eu gosto muito do Tangerines, até porque é uma que eu tenho, eu consigo ver que eles colocam muito conteúdo no LinkedIn, né? É, Então, você criar uma comunidade é uma forma de você reforçar o tema, a importância do tema dados dentro da casa, tá? Agora, essa comunidade ela tem que ser ativa. Eu não posso pegar, ter uma comunidade aqui, ninguém participa, ninguém posta, ninguém coloca nada, tá? Então, assim, aí vai da característica de cada empresa, aí você vai ter que incentivar, não é? Nessa comunidade a participação das pessoas, né? Você vai ter que investir bastante em comunicação, fazer vídeos, né? Mas é algo que agrega, sim, valor, tá? André, olá, alguma dica de capacitação focada em gestores para que eles utilizem dados na tomada de decisão? Algo não técnico no início. Sim, essa capacitação, ela não pode ser técnica, tá? Eu não posso chegar e ficar falando ali nessa capacitação para gestor de Power BI, né? Eu não posso entrar muito no tecniquez. Eu tenho que fazer uma capacitação muito no sentido seguinte: olha, hoje o cenário da empresa é esse, né? Esse cenário da empresa, em relação ao que seria um cenário ideal para a empresa se desenvolver, se destacar, desculpa, no mercado, é isso aqui. Então, eu tenho que focar em mostrar essas diferenças, né? Então, é, trazer, não é, a importância de ter essas decisões baseadas em fatos e não em achismo. Então, isso tem que ser feito de acordo com o perfil das pessoas que trabalham na companhia. Então, você vai ter gestor, por exemplo, como eu já vi, não é, que esse gestor ele tem uma visão de dados muito boa. Tá? Eu já participei de projeto que o presidente do banco participava das reuniões e cobrava. Chegava lá e falava: não, isso aqui eu quero em tanto tempo porque tem condição, porque eu sei disso, 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 disso. Todos têm esse perfil? Não, tem outros que nem sabem, né? Então tem que primeiro mapear o perfil dessas pessoas, né, e montar um treinamento dentro da medida do que eu tenho na casa de conhecimento. Vai ter empresa que o pessoal é bem cego em relação a isso, vai ter empresa que o pessoal já tem mais desenvoltura,
e tem empresa que o pessoal é super desenvolto, né? E tem os pontos fora da curva, né? Então, às vezes, a empresa ela tem ali, ela é bem cega naquilo, mas tem uma pessoa ali que é um ponto fora da curva, que ela é extremamente desenvolvida em questão de dados. E aí, o que, que eu vou fazer? Vou fazer treinamento para essa pessoa? Não, vou ter que fazer para a maioria ali, né? Se essa pessoa participar, provavelmente ela vai achar até um saco, né? Mas eu tenho que fazer um trabalho que vai contemplar ali a maioria, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Fechou? Hoje eu passei um pouquinho da hora. Bom, pessoal, obrigado, né? Pela participação de todos, né? Se inscrevam na plataforma Digital Edu, né? Se inscrevam também aqui na página do LinkedIn da BLR Data. As comunicações a gente tem jogado por aqui, tá? Na nossa página do LinkedIn. Divulguem o Manhã com Dados para outras pessoas, se vocês acham interessante, tá? E a gente se fala aí na próxima sexta-feira. Provavelmente vai ser uma pessoa convidada, tá? Vai falar sobre um tema aqui relevante sobre dados, tá? E encontro vocês na próxima sexta-feira, às 9 horas. Tudo bem? Grande abraço.